Sabemos que os medicamentos servem para prevenir ou tratar doenças ou sintomas. Mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas precisam de medicamentos. Mas a sua ação, eficácia e segurança dependem da forma como os utilizamos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% da população não toma corretamente os seus medicamentos. Pois é, os erros na utilização dos medicamentos podem ter consequências para a nossa saúde. Será que usamos os medicamentos de forma segura? Vamos conhecer as recomendações que devem ser seguidas para o uso seguro do medicamento. Primeiro, fazer uma lista dos medicamentos que estamos a tomar. Para evitar esquecimentos e enganos, devemos escrever o nome dos medicamentos e a dose e frequência com que devem ser tomados. Fazer uma lista dos medicamentos que estamos a tomar é uma ótima ajuda para saber como e quando tomar os medicamentos. Mas atenção, existem medicamentos que têm caixas muito semelhantes, mas que não são iguais. Por outro lado, também há medicamentos que servem para o mesmo fim ou têm até a mesma composição, mas que têm nomes de marca e caixas muito diferentes. Pode ser confuso, não é? É por isso que ao fazermos a lista dos medicamentos que tomamos, é tão importante que escrevemos corretamente o nome da substância ativa dos medicamentos. Assim, não corremos o risco de haver duplicações, mesmo quando os medicamentos têm marcas diferentes, mas a sua composição é igual. Esta lista de medicamentos também nos ajuda a lembrar dos medicamentos que temos que tomar e da forma correta de o fazer. E se precisarmos, esta lista também é útil para que um familiar ou outra pessoa possa ajudar a gerir a medicação. Mas atenção, a lista deve estar sempre atualizada e devemos tê-la sempre connosco, principalmente quando vamos à consulta médica ou consulta com outros profissionais de saúde, à farmácia ou a uma urgência hospitalar. É muito importante que os profissionais de saúde saibam que medicamentos estamos a tomar. Segundo, saber para que servem os medicamentos que estamos a tomar. É importante sabermos para que serve cada um deles. Na lista dos medicamentos que estamos a tomar, para além do nome e da posologia, isto é, a dose e a frequência da toma, é fundamental escrevermos a razão pela qual tomamos cada um deles. Pois o mesmo medicamento pode ser tomado por diferentes razões e é importante sabermos por que estamos a tomá-los, para podermos transmitir essa informação aos profissionais de saúde que nos acompanham. Por exemplo, na seleção de um novo medicamento, é importante saber quais são os medicamentos que já estamos a tomar ou que tomamos recentemente, pois esse novo medicamento pode não ser o mais indicado para nós. Terceiro, ler o nome do medicamento e seguir as instruções. Quando o médico receita um medicamento ou o farmacêutico nos aconselha um medicamento na farmácia, devemos saber o nome, a posologia, para que serve e como se toma. Por exemplo, não devemos partir ou esmagar os nossos comprimidos, uma vez que estaremos a comprometer a sua eficácia. Ou parar de tomar um antibiótico sem indicação do médico, pois para além de reduzir também a eficácia do tratamento, poderá tornar as bactérias mais resistentes a este tipo de fármacos. Devemos também tomar sempre os comprimidos ou cápsulas com água e não com leite, sumo ou bebidas alcoólicas. É normal existirem dúvidas para podermos sempre perguntar aos profissionais de saúde que nos acompanham ou procurar mais informação sobre o medicamento no folheto informativo. Quarto, conhecer efeitos secundários e interações. Apesar dos medicamentos só poderem ser comercializados se os estudos científicos mostrarem que são seguros, podem surgir efeitos indesejados, que também são denominados de efeitos secundários ou reações adversas. A grande maioria destas reações encontra-se descrita no folheto informativo de cada medicamento. Contudo, é importante alertar os profissionais de saúde que nos acompanham sempre que sentimos um efeito secundário ao tomar um medicamento, porque pode ser preciso parar de tomá-lo ou mudar para outro medicamento. A notificação de uma reação adversa ao medicamento deve ser feita por nós, cidadãos, ou por um profissional de saúde, através do portal RAM. Todas as notificações são analisadas para tomar a utilização dos medicamentos mais segura. Também existem medicamentos que não devem ser tomados ao mesmo tempo, pois podem ocorrer chamadas interações medicamentosas. Daí ser tão importante a lista dos medicamentos que estamos a tomar e informarmos sempre os profissionais de saúde que cuidam de nós. Quinto, informar os profissionais de saúde se tivermos alguma alergia ou outras doenças. Sempre que após a administração de um certo medicamento surgirem sintomas como, por exemplo, náuseas, vômitos, diarreia, urticária, ou seja, comichão, alterações na visão, tonturas e até dificuldades respiratórias, que são reações adversas, devemos comunicá-las a um profissional de saúde ou então ligar para o SNS 24, pois pode ser uma reação alérgica a um medicamento.
Avaliar estes problemas nem sempre é fácil e o diagnóstico deve ser feito por um médico. Quando sabemos que temos uma alergia a um medicamento, a um alimento ou outras substâncias, devemos trazer sempre connosco essa informação e fornecê-la a todos os profissionais de saúde, para que possam encontrar alternativas a esse medicamento. Também é importante referirmos sempre aos profissionais de saúde outras doenças que tenhamos, pois pode ser importante para decidir o tipo de medicamento que será mais adequado para o nosso problema. Sexto, perguntar sempre que surgirem dúvidas. Sempre que temos dúvidas sobre as informações relativas à nossa saúde e aos medicamentos que estamos a tomar, não devemos hesitar em falar sempre com os profissionais de saúde. Os médicos, enfermeiros e farmacêuticos podem esclarecer as nossas dúvidas e estão sempre disponíveis para nos ajudar. Sétimo, não partilhar os medicamentos com outras pessoas. Por vezes as pessoas tomam por iniciativa própria medicamentos sem consultar um profissional de saúde, fazendo-o, por exemplo, por sugestão de familiares e amigos. Como já sabemos, nem todas as pessoas reagem de forma igual ao mesmo medicamento. Ou podem ter outra doença em que seja contraindicada a utilização de um determinado medicamento ou produto de saúde, podendo, nestes casos, ser perigoso para a sua saúde. Em caso de doença ou sintoma, temos sempre como opção consultar um profissional de saúde para avaliar a nossa situação. Se realmente for necessário tomar algum tipo de medicamento, é importante que seja receitado pelo médico ou aconselhado pelo farmacêutico, de forma a tomarmos um medicamento certo para o nosso problema, na dose certa e via certa e no tempo certo para o tomar. Oitavo, guardar os medicamentos em local seguro e adequado. Os medicamentos contêm substâncias muito sensíveis e que exigem uma conservação cuidada. Muitas pessoas guardam os seus medicamentos em locais que não são indicados. Por exemplo, a casa de banho. Será o local adequado para guardar os medicamentos? Não. A casa de banho é um local onde usualmente existe muita umidade e grandes variações de temperatura. Por essa razão, os medicamentos não devem ser guardados nesta divisão das nossas casas. Guardar os medicamentos dentro da embalagem original, acompanhados do folheto informativo no local, como por exemplo no armário no quarto ou na sala de estar, é o mais correto. Para além disso, é necessário terem atenção que os medicamentos devem ser guardados em locais fora do alcance das crianças, evitando assim a ingestão acidental de medicamentos. Uma dica adicional: para evitar trocas na toma de medicamentos, e tendo em conta que alguns medicamentos, sendo diferentes, têm embalagens muito semelhantes, recomendamos que os guarde separadamente. Quando em casa somos várias pessoas a tomar medicamentos, devemos separá-los e identificar os medicamentos com o nome das pessoas a que se destinam. Nono, confirmar a data de validade. Tal como os alimentos, os medicamentos também têm um prazo de validade. Um medicamento fora de prazo de validade não tem a ação e efeito que são pretendidos. Assim, de forma frequente, por exemplo de 6 em 6 meses, é muito importante verificarmos a validade de todos os medicamentos que tivermos em casa, de forma a garantir que os mesmos estão dentro do prazo. Os medicamentos que ultrapassam o prazo de validade devem ser entregues numa farmácia, onde são colocados nos contentores disponíveis, para posteriormente serem destruídos. Também devemos entregar na farmácia medicamentos que têm as suas embalagens estragadas ou medicamentos que já não tomamos. Décimo, ligar ao apoio em caso de intoxicação com medicamentos. Por vezes, os acidentes acontecem. Em caso de ingestão acidental de um medicamento ou outra substância química, podemos ligar para o SNS 24, através do número 808 24 24 24, ou para o Centro de Informação Antivenenos, através do número 808 250 143, para sabermos qual a maneira mais correta de proceder. Agora que já conhecemos os 10 passos mais importantes para a utilização dos medicamentos, seremos capazes de os utilizar de forma mais segura e responsável? Para a nossa própria segurança é importante conhecer e cumprir estes passos. Nunca nos devemos esquecer. O medicamento certo, na pessoa certa, na dose certa, via da administração certa e no momento certo. Uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da Saúde com a Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio institucional da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros.